Olá, tudo bem? Na busca pelos fundamentos da fé cristã, abrimos a Escritura. E hoje queremos ler sobre um texto que fala propriamente da Escritura. É 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E ainda faço referência ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hoje nós temos muitos meios de comunicação e recebemos uma grande diversidade de notícias. Eu, por exemplo, abri o jornal no dia de ontem e vi que na página 10 descrevia um acidente, nos mínimos detalhes. Um acidente que eu não vi, não estava presente, mas considerei aquele fato como verdadeiro, devido à credibilidade que o jornal que eu faço referência tem. Aliás, essa é uma boa prática, consultar a fonte, saber se de fato a fonte que está informando tal notícia é de fato verdadeira, tem credibilidade. E quanto às muitas notícias espirituais, aliás, é para isso que aqui estamos conversando, as muitas notícias espirituais, ou digamos assim, as verdades espirituais que são ditas, que são afirmadas, como saber se elas são verdadeiras? Interessante recorrer à Escritura e lembrar do que fizeram os cristãos de uma cidade chamada Bereia. Os cristãos de Bereia, conforme lá o livro de Atos dos Apóstolos, diz que ouviram Paulo afirmar fundamentos da fé cristã, explicar sobre eles. O que eles fizeram? Eles recorreram à Escritura. Foram chamados de nobres porque foram conferir na fonte. Nós, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, cremos, ensinamos e confessamos que a fonte e a norma da fé é a Escritura Sagrada. Há um cuidado muito grande quando alguém diz: olha, Deus me disse, eu entendi assim, e aplica-se isso como uma verdade espiritual. É preciso voltar à fonte e à norma. Aliás, na própria Escritura Sagrada, lá no livro, na carta de Pedro, fala que nós não temos particulares elucidações, mas o Espírito de Deus é que comanda e que dirige aquilo que cada um dos escritores colocou e aquilo que nós aplicamos hoje para a nossa vida. Sabemos e conhecemos o processo sério da formação do cânone da Escritura. Você pode estudar isso um pouco mais a fundo, mas também você pode ter as suas dúvidas com relação a isso, a Escritura Sagrada, esta fonte das verdades espirituais. Aqui basta a mim fazer um desafio. Conheça um pouco melhor a Escritura, leia e perceba que ela mesma interpreta a ela mesma. Aliás, isso é um pressuposto estranho, mas a Escritura interpreta a própria Escritura. Mas hoje quero dizer muito mais. A palavra de Deus, a Escritura, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Isso significa que não é apenas uma letra morta, uma série de informações que abrimos e lemos num jornal. Ela não apenas informa, ela forma, ela cria algo novo. E nesse sentido, a grande explicação de novo vem do próprio Senhor Jesus. Quando conta em Mateus 13 a conhecida história do semeador, ele disse que a palavra de Deus é como uma semente. Eu, assim, particularmente, digo para você que eu acho incrível essa comparação, a palavra de Deus com uma semente, porque a semente ela tem um potencial vivo. Uma pequena semente vira talvez uma planta, uma árvore, talvez frutifique. Eis o poder latente, presente na palavra de Deus. Ela é viva, não é uma letra morta. Essa palavra de Deus também é anunciada a cada um de nós. E eu gosto muito da dinâmica com que fala da palavra, do Logos e do Verbo eterno. Se você abrir a Escritura, perceberá que em Gênesis 1 diz que Deus criou o mundo pela sua palavra, pela Escritura, pelo seu verbo.
Lá em João, capítulo 1, no Evangelho, segundo João, no capítulo 1, é interessante que diz que no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus. E aí diz assim, o Verbo era Deus. E ainda no versículo 14 de João 1, diz que esta palavra, este Verbo, se fez carne, se fez gente em Jesus. Vejam, está tudo ligado. Esse Senhor Jesus, a palavra viva, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e diz agora proclamem a minha palavra. E onde a minha palavra for proclamada, ali estarei eu. E ainda em Romanos 10 diz que não pode existir fé sem a palavra. Não pode existir a planta se a semente não for germinada. O que eu quero dizer para vocês nesse programa de hoje é que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é a fonte e a norma de nossa fé. Ela é, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. No início eu disse que eu li no jornal, no dia de ontem, que ele descrevia sobre um acidente. A Escritura Sagrada, ao falar da nossa vida, nos mostra que a nossa vida, a minha e a tua, não é um acidente. Há um propósito maior do nosso Senhor Deus. Mas ela também descreve o acidente do pecado. Caímos em pecado. Mas o pronto atendimento vem de novo do centro da Escritura, que é o Senhor Jesus, que nos ama. E Ele, que esta palavra viva, veio até nós para nos mostrar a salvação, a paz e a segurança que somente Ele pode dar. Esta é a melhor das notícias, é a boa notícia, é o Evangelho que a Escritura Sagrada nos mostra. Fiquem nesta paz, fiquem com Jesus, fiquem neste caminho. Que levaram o Senhor Jesus às lágrimas, sem dúvida. Bom, Tiago, a música é uma parte essencial da... Quem sofreu a nossa